Chegamos no nosso 18º devocional da série Coração em Chamas. Hoje a nossa conversa é sobre votos espirituais. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Aqui Paulo está concluindo a sua segunda viagem missionária e o evangelista Lucas, em seu relato, traz um detalhe que pode passar despercebido na nossa leitura corrida. Diz que Paulo, antes de embarcar, ele faz algo, ele raspa o cabelo, porque ele havia feito um voto. Essa palavra voto, no hebraico, neder, ela significa uma oferta votiva ou uma oferta voluntária, uma promessa voluntária. Então, voto é algo que nasce do nosso relacionamento com Deus, algo que deve ser feito de forma voluntária e espontânea, e não imposto por um sistema religioso ou de forma obrigatória. Então, um voto é uma prática espiritual que nós fazemos a partir do nosso relacionamento com Deus, movidos, guiados, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo. Diferente do jejum, o voto é um pouco mais abrangente. O jejum, ele se limita à abstenção do alimento. Nós podemos fazer jejuns prolongados, sem comer ou sem beber, ou fazendo a ingestão de alguns tipos de alimento e de outros não. Então o jejum ele se restringe a alimentos. Mas os votos espirituais, eles são um pouco mais abrangentes e eles são ofertas que nós fazemos de forma voluntária a Deus. A Bíblia vai mostrar alguns exemplos de votos espirituais. Nós lembramos de Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, quando ele está fugindo do seu irmão em busca de um lugar, ele faz um voto a Deus, dizendo que se Deus provesse a ele comida e cuidasse dele naquela jornada, ele daria o dízimo de tudo a Deus. Esse era o voto que Jacó havia feito, era um voto financeiro, era um voto de consagrar parte dos seus recursos ao Senhor. Nós seguimos na Bíblia e vemos um voto nada correto ou um voto talvez precipitado, podemos assim dizer. Lá em Juízes capítulo 11, nós vemos que um dos juízes de Israel, um homem chamado Jefté, ele faz um voto precipitado. Ele está em uma batalha e ele faz um voto a Deus. Ele promete a Deus que se Deus livrasse ele daquela batalha e ele voltasse vivo para casa, a primeira pessoa que aparecesse saindo de sua casa seria entregue como um holocausto a Deus. E a primeira pessoa que aparece é a sua própria filha. Nós aprendemos aqui com Jefté que quando fazemos um voto, ou seja, uma promessa voluntária a Deus, não podemos ser precipitados. Nós corremos um pouco, lembramos também de Ana. Ana fez um voto, uma oferta, a oferta do seu próprio filho a Deus. Ela não podia ter filhos e ela faz uma oração dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, eu faço um voto, um compromisso, eu prometo que eu vou entregá-lo ao Senhor para que ele possa dedicar todos os seus dias a servir a Ti. E nós sabemos da história que Ana então tem esse filho, que é o profeta Samuel, e ela o entrega ao Senhor como cumprimento do seu voto. Correndo na Bíblia, nós vemos que João Batista, ele era um homem nazireu, alguém que tinha um voto de consagração a Deus. E esse voto de nazireu provavelmente era o voto que o apóstolo Paulo havia feito nessa ocasião. Olhando lá para trás, desde a época de Moisés, o voto nazireu ele tinha várias especificações. Uma delas é que a pessoa não poderia cortar o cabelo, assim como foi com Sansão na época dos juízes. Então, quando a pessoa concluísse o voto do nazireu,
ela então podia passar a navalha no cabelo, foi o que o apóstolo Paulo fez nesse texto. Era um voto de consagração. Não cortar o cabelo significava sujeição e obediência a Deus. Paulo então estava num período de consagração e ele havia feito um voto nazireu para se consagrar ao Senhor. Esses são votos espirituais. O fato de o evangelista Lucas narrar aqui no capítulo 18 de Atos nos mostra que sim, ainda hoje, na época da nova aliança, nós podemos, por meio de um relacionamento pessoal com Jesus, também termos e fazermos com o Senhor votos espirituais que não vão mudar Deus, não vão convencer Deus, não vão comprar Deus, mas vão mudar nós mesmos, vão nos ajudar a crescer na nossa vida de sujeição, submissão e consagração a Deus. Você pode fazer um voto financeiro, você pode fazer um voto de tempo. Algumas pessoas se abstêm, por exemplo, do uso de streamings ou de televisão, celular e etc. É um voto de um compromisso por um período de consagração. Não sendo alimento, se torna então um voto espiritual. Aliás, muitas pessoas acabam fazendo um voto sem saber que estão fazendo um voto, achando que estão fazendo um jejum, mas isso, na verdade, é um compromisso, porque ele fez uma oferta ao Senhor, uma oferta voluntária de um tempo, de um recurso, de um bem, de algo específico. Eu lembro de um pastor amigo, ele contando uma experiência de um voto espiritual que ele fez a partir de um relacionamento com o Senhor. Ele entendeu que precisaria passar por um período sem usar nada nos pés. Ele andaria descalço por onde quer que ele fosse. Então ele ia para a igreja pregar, sempre descalço, e ele começou a compartilhar que nesse período de pés descalços, Deus começou a se mover e fazer coisas extraordinárias. Um exemplo, ele entrou no banco para fazer alguns serviços e por estar descalço, o vigilante foi até ele, pedindo se estava tudo bem, se alguém havia o assaltado, e ele então diz assim: eu estou com os pés descalços por amor a você, estou fazendo um voto ao Senhor, estou clamando pelo Senhor por vidas. E aquele vigilante estava desviado dos caminhos do Senhor. E naquele dia, por causa daquela experiência, daquele voto, aquele vigilante teve uma experiência de retornar aos caminhos do Senhor. E esse foi um dos exemplos que esse pastor amigo conta daquele período de vários dias andando com os pés no chão. Eu quero encorajar você a fazer o seu voto. Tenho certeza que nesse período de votos espirituais, Deus tem uma resposta para você. Os votos, eles podem ser tanto para a nossa consagração, como também podem ser uma oferta de gratidão a Deus. Sabe, às vezes nós nos alegramos com algo que Deus nos deu. Em resposta ou em gratidão àquilo que Deus fez, nós queremos então fazer um voto para expressar a nossa gratidão. Não é um jogo com Deus, não é uma barganha com Deus, mas os votos também podem sim ser uma oferta de gratidão a algo que Deus fez nas nossas vidas. Eu oro para que essa disciplina espiritual seja uma realidade na sua vida, que você faça votos espirituais sinceros, sem se precipitar e na direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a sua vida será profundamente abençoada nesse processo de mergulhar nos votos espirituais. Quero orar com você. Obrigado, Jesus, por essa mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos ensinar a cada dia. Senhor, que possamos com seriedade e na direção do Teu Espírito, ó Deus, praticarmos essa disciplina tão importante, a disciplina dos votos espirituais. Que possamos crescer, amadurecer e que por meio dos votos possamos acessar em Ti uma nova realidade, Senhor. Queremos entregar a nossa vida em consagração ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a encontrar uma forma, uma direção para expressar o nosso desejo de busca, ó Deus, de consagração e também de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.